através do Instagram, do Facebook. Boa noite a todos. Vamos orar, vamos agradecer o nome do Senhor nessa noite. Amém? Pai, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que nós temos de estar na Tua casa. Agradecemos o Seu nome, Senhor, nesta noite, porque só o Senhor é digno de louvor, de toda adoração, de toda exaltação. Que o Senhor se faça presente, Senhor, aqui neste lugar e na casa de cada um que está nos vendo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do Teu amor. Junto a Ti, Teu amor me envolve. Subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Junto a Ti, junto a Ti, Teu amor me envolve. Contigo voarei no poder do Teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do Teu amor. Oh, glória a Deus, aleluia. Vamos declarar ao Senhor que a palavra dele está no nosso coração, que ela está guardada do nosso coração, que ela é escudo e broquel pela nossa vida. Amém? Oh, aleluia! A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei e das Tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a Ti. Minha vida a Ti consagrei, meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são Teus.
razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, brilhar. Oh, glória a Deus. Que nessa noite nós possamos continuar olhando para o alto e confiando na promessa do Senhor, que mesmo na tribulação, o nosso Deus, Ele está segurando a nossa mão. Nós podemos confiar que Ele fará, que Ele cumprirá todas as suas promessas. Amém? Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que eu posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção. Terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Você pode confiar e descansar. Mesmo na tribulação, posso não ver tua mão, mas sei que posso confiar. Em Deus eu posso descansar, mesmo vendo tudo se acabar. Sei que nada vai me faltar. Lá do alto vem a provisão. O meu milagre está em tuas mãos. Olharei pro alto, de onde vem a bênção.
tua glória. Oh, aleluia! Olharei pro alto, de onde vem socorro, e é firme na rocha que eu terei vitória. Olharei pro céu, de onde vem a bênção, terei um testemunho e contarei ao mundo que tu és meu Deus. Eu olharei pro alto, tu és meu Deus. Amém. Louvado e engrandecido é o nome que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, os irmãos aqui presentes na nave da igreja, também aos que estão ao alcance de nossa voz, também estão nos vendo através da internet, pelos canais do Instagram e Facebook. Queremos cumprimentar a todos vocês. Que Deus continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, sustentando a cada um. Nós queremos, neste momento, estar fazendo leitura da palavra de Deus. Eu os convido a, neste momento, reverenciar a palavra de Deus. Estaremos lendo, mais uma vez, alguns versos do Salmo de número 96, o verso 7 até o verso 12, que neste momento nós podemos fazer como o profeta nos ensinou. Devemos dar graças ao Senhor em tudo, em todos os momentos. Salmo de número 96, verso 7 até o verso 12. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que se não abale. Ele julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegrem-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. E nós também, nesta noite, podemos regozijar, porque o Senhor, em tudo, Ele está na direção. Qualquer momento em que passarmos, estamos sendo guiados por Deus. Neste momento, estaremos convidando o cooperador Leonardo para estar fazendo a leitura da palavra, a oração neste momento. Neste momento nós estaremos orando, pedindo ao Senhor que continue nos abençoando, dando força a cada um de nós, dando força a cada irmão que está vendo este trabalho pela live, e também pedindo ao Senhor que venha nos guardar, né? Livrar-nos desta doença, que nenhum dos irmãos venha estar sendo contaminados. Soberano Deus, neste momento nós estamos na Tua presença,
Pai, queremos te agradecer pelo privilégio, ó Pai, de nesta noite estarmos aqui na tua casa, transmitindo para os irmãos, ó Pai, este trabalho, que cada um dos irmãos que estão ouvindo-nos nesta noite possam estar, ó Pai, recebendo a tua bênção. Que o Senhor venha falar nos corações de cada um nesta noite. Pai, em nome de Jesus, queremos pedir ao Senhor que guarde, ó Pai, a direção deste trabalho. Também guarda os nossos pastores, ó Pai, os pastores presidentes, também os nossos pastores regional, como o nosso pastor Jorge Luiz Teodoro, que o Senhor continue abençoando a vida dele e também da sua família. Pai, em nome de Jesus, continue abençoando a tua igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Para nós, nesta noite, é motivo de muita alegria, mais uma vez, estarmos aqui na presença do Senhor. Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele nos concede novamente esse privilégio. Nós nos sentimos muito felizes e honrados, porque Ele tem nos dado esta graça. E nesta noite foi nos dada a oportunidade para ler uma palavra juntamente com os irmãos. E eu quero ler juntamente com os irmãos no livro O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 11, para a nossa meditação. Deus, Ele tem falado no meu coração esses dias agora, nesta palavra, e eu queria compartilhar com a amada igreja. Você que está aí no seu lar, né? Você que está aqui na nave da igreja, abra as vossas Bíblias aí e acompanhe conosco no Evangelho de Lucas, capítulo 11, para a nossa meditação. Que diz assim, a partir do versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar em certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduz em tentação, mas livra-nos do mal. Amém, queridos? Eu quero ler só até aqui para a nossa meditação, porque a oração, né, como diz aqui no início do texto, a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso, como é conhecido da maioria de nós, todos nós usamos essa oração como exemplo para as nossas orações a Deus. E aqui, queridos, nos chama muita atenção porque Jesus, ele estava orando e os discípulos começaram a observar.
eles observavam Jesus Cristo nos seus momentos de oração a Deus. E aqui Jesus, ele levanta da oração e um deles, um dos apóstolos, vira para Jesus e fala assim: Senhor, ensina-nos a orar. Veja bem, João, por sua vez, ele ensinou os seus discípulos a orar. Porque parece uma coisa muito simples, a oração. Mas a oração, existem fundamentos na oração que nos leva a entender que orar não é tão simples assim, Sara. Não é tão simples. Então eles pedem Jesus que lhes dê uma orientação. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a orar. E se tem um momento, queridos, que nós precisamos de aproximar de Deus em oração, é esse que nós estamos passando. Por quê? Porque a oração, ela traz uma proximidade maior com Deus. E a intenção da oração é essa, é a aproximação do homem com Deus. Quando Jesus ouve a petição daquele apóstolo e diz: eu vou ensinar vocês a orar, é muito interessante, e é o que nós queremos falar nessa noite. A primeira parte desse versículo, que diz assim, do versículo 2, que diz assim, e ele lhes disse: quando orardes, dizei, Pai. Mateus diz que quando ele começou a orar, ele falou assim: Pai nosso que estais nos céus. Veja bem, queridos, eu imagino aqueles apóstolos, um olhando para a cara do outro, e ao mesmo tempo, Vanderlei, maravilhados por Jesus ensinar eles a chamarem Deus de Pai, contrapartida, assustados. Por quê? Porque para os judeus, chamar Deus de Pai era considerado até uma blasfêmia. Os judeus, eles não tinham costume de chamar Deus de Pai. Para eles, chamar Deus de Senhor já era algo muito forte. Por quê? Porque na lei de Moisés, Moisés ensinou para eles que se alguém tomasse o nome de Deus em vão, essa pessoa, ela sofreria algumas consequências. Então, quando Jesus ensina a eles, quando Jesus chega para eles e fala: olha, vocês oram assim, Pai. Para nós parece ser simples, não é verdade? Para nós parece ser comum, mas para eles não. Porque a figura paterna na cultura judaica, principalmente naquela época, ela era muito forte. Ser pai ali tinha um significado muito além do que nossa cultura imagina. Por quê? Porque os judeus receberam ensinamentos que, desde a fundação do mundo, para falar da soberania de Deus, Deus revelou para Moisés que tinha sido ele que criou os céus, a terra e tudo que existe. Então, era muito forte
quando falava dessas duas pessoas, o Pai e Deus. A imagem de Deus para um judeu era muito forte. Não é que nem na nossa geração, que está acostumada a pegar o nome de Jesus e colocar pendurado num chaveiro numa porta. Não é. Não é que nem na nossa geração, que o nome de Deus é escarnecido em praça pública. Não. Eles tinham um respeito muito grande por Deus. Porque desde o princípio da nação judaica, do povo de Deus, quando Abraão chama, ou melhor, quando Deus chama Abraão, Deus ele começa a revelar-se àquela nação. Aquela nação ela viu coisas tremendas. Como, por exemplo, Moisés abriu o Mar Vermelho. Josué vê o Jordão rachar no meio. E o povo passar em terra seca. Eles viram por 40 anos chover maná, Vanderlei. Carne. Eles viram. Eles viram 40 anos andando no meio do deserto, pastor Vandeci, mas pastor Elias. As roupas não envelheciam. Os sapatos não acabavam. E doença? As necessidades daquela nação, e não era pouca gente não, tá, Vanderlei? Não era meia dúzia de pessoas, não. A nação de Israel, quando saiu do Egito, ela era do tamanho da população de Belo Horizonte, aproximadamente. Mais de 2,5 milhões de pessoas. Não era uma dúzia de pessoas. Então, Israel, ele sabia quem era Deus. Ele sabia. Ele sabia da grandeza, da soberania de Deus. Aí Jesus aparece, pregando. E fala com eles assim, olha, quando vocês forem orar, vocês vão chamar Deus de Pai. Imagina, Pedro olhando para a cara de Tiago, Tiago olhando para a cara de Filipe, e um olhando para o outro, sem saber muito o que estava acontecendo, sem saber o que dizer. Porque não era acostumado ninguém chamar Deus de Pai. Mas agora Jesus chega e fala com eles, quando vocês forem orarem, Pai. Jesus, a intenção do Senhor Jesus, uma das intenções, é fazer com que o homem, com que nós compreendamos que Deus, Ele nos chama para perto dEle. Que Deus, Ele nos considera de uma forma bem profunda e íntima. Jesus, quando ele fala com os apóstolos para que eles chamassem ele de Pai, porque os judeus conheciam Deus assim, ó, o Senhor. A Bíblia diz que quando Deus foi revelar-se ao povo judeu, Deus falou com Moisés, amanhã você pega o povo, Moisés, santifica o povo, e leva eles lá no monte, que eu vou descer e vou falar no meio do povo. Ah, irmãos, a Bíblia diz que Moisés fez como o Senhor tinha mandado. Reuniu o povo em redor do monte, e quando a glória de Deus desceu sobre o monte, irmãos, o povo entrou em pânico, Vanderlei. Falou, Moisés, nós não queremos nem aparecer diante desse Deus, porque senão nós vamos ser destruídos. O povo ficou com medo, irmã Aricelma.
porque o monte começou a fumegar e sacudir, e eles começaram a ver as situações dos seus pecados e temeram. Era o retrato do Deus que os judeus conheciam. Era esse. O salmista, ele vai dizer assim, ó, quando você lê o livro dos Salmos, o salmista revela ao Senhor assim, ó, o grande Deus, Senhor, soberano, eterno, grande. Não é que nem a nossa geração, que os levitas muitas das vezes chamam Deus de você. Eles direcionam a Deus como se Deus fosse uma pessoa comum. Não. Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores, soberano, grande eu sou, Pai da eternidade. Era essa linguagem. Então Jesus, quando ele chama os seus discípulos para ensiná-los a orar, e faz essa descrição, trazendo Deus como Pai, ele mexe com a intimidade dos judeus. Fala profundo, toca no íntimo, ele fala forte. Como eu disse para os irmãos, perna ali começou a tremer, olhares cruzados. Por quê? Porque agora é pai. Olha só. Olha o privilégio, irmãos, que nós temos. Pai. Chama a Deus de pai. Porque o papel de um pai é muito importante. O pai, ele chega mais próximo. Por quê? Porque foi exatamente isso que Jesus quis passar para nós. Mais proximidade, mais perto, mais abraço. Não é assim? O pai, se ele levanta de manhã cedo e não dá um abraço no seu filho antes de trabalhar, eu estou falando de pai, né? Que é pai mesmo. Ele sai vazio, né, Elias? Ele sai vazio. Por quê? Proximidade. Ele quer proximidade. Ele quer afeto. Agora, a relação de Deus como Pai na oração é muito interessante. Por quê? Porque eu fico imaginando, Vandeci, porque muitas das vezes nós cristãos, nós dobramos os nossos joelhos diante de Deus e ficamos ali uma hora assim, ó Elias, Pai, me dá um carro, Pai, me dá uma casa, Pai, me dá uma faculdade, Pai, me dá um emprego. Agora, você imagina, Elias, se sua filha ficasse uma hora só. Hã? Seria chato, não seria? Chato. Por quê? Porque o que Jesus queria mostrar ali, Elias, não era isso. Não era o que nós fazemos na oração. Porque nós transformamos a nossa oração, Vandeci, a oração que seria um ato de relação com Deus, nós transformamos ela em um momento que não é muito agradável. Você já pensou? Você ficar uma hora diante de uma pessoa, por mais amigo que ela seja de você, só pedindo? Me dá, faz, eu quero. E tem uns que não pede, tem uns que ordena. O Senhor vai fazer porque eu sou fiel. O Senhor vai fazer porque eu fiz para o Senhor. Não foi isso que Jesus queria mostrar. Jesus queria mostrar uma relação de pai. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, irmãos, como nós não sabemos orar? Os discípulos, eles pedem, por quê? Porque a oração é mais sério do que nós imaginamos.
É insuportável. Quando uma pessoa começa só a pedir para a outra. Eu quero, me dá, me dá. Jesus falou sobre isso. No capítulo, Mateus diz que Jesus falou assim, ó, quando vocês for orarem, não seja como os hipócritas, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Vocês não sejam como eles, que pensam por pedir muitas vezes, vocês vão ser atendidos. Porque quando vocês dobrar os joelhos para orar, vosso Pai Celestial bem sabe do que vocês estão precisando. Olha só. Então, Pai nosso, que estás no céu. Ah, Léo, então quer dizer que eu não devo pedir para Deus? Como assim? Não só deve, não é isso? Não só pode, como deve. Agora, você vai ficar que nem uma metralhadora ali, só pedindo? Não. Ó, pai e filho. Ó, pai, como é que o senhor está? A relação de pai com filho. É isso? Ô, meu filho, está tudo bem. Reverência, exaltando, respeito. Jesus queria trazer os apóstolos para bem pertinho dele, para bem pertinho do Pai. Por quê? Porque se nós compreendermos isso, queridos, as nossas orações, elas vão ter um efeito diferente, porque a oração, ela não é que nem um local que você vai só comprar e foi embora e pronto, não. Não é isso que Deus queria, não, irmão Vanderlei. Não é isso, não. A oração, ela é proximidade e ela é continuidade em proximidade com Deus. Porque tem pessoas que chegam diante de Deus para pedir, recebeu, o que ela faz? Ela vai embora. Jesus não estava falando disso. É por isso que ele manda chamar Deus de Pai. O filho, quando ele gosta do pai, ele quer estar sempre ficar ali perto do pai. Não é isso, Vanderlei? O senhor tem essa experiência, né? Ou seja, o filho, ele quer estar sempre perto do pai. Agora, você imagina, se toda vez que o Efraim fosse na geladeira lá em casa, ele viesse com a notinha para pagar aquilo que ele foi pegar na geladeira, Vandeci. Porque tem hora que nós fazemos isso com a nossa oração. Eu vou orar aqui 1 hora. Por quê? Porque agora eu tenho um crédito com Deus. Será que é isso que Jesus estava ensinando, Elias? Tem isso ou não tem? Tem. Eu vou orar aqui 1 hora, porque agora eu tenho um crediário com Deus. Eu posso chegar diante... Não, irmãos. Não é assim, não. É pai. O filho, para ser atendido pelo pai, ele não precisa pagar nada, ele não precisa ter essa questão de troca. Ah, se eu comprar um presente para os meus filhos, já imaginou? Eu compro um presente para o meu filho, aí quando eu chego lá em casa com um presente para ele vira para mim e fala, pai, quanto custou? R$50, filho, está aqui, toma os R$50 aqui. Seria frustrante, né, pastor Agostinho? Frustrante. Por quê? Porque essa não é a relação de pai com filho. E não é assim que nós devemos ver o Senhor. Não é assim. É pai. É você chegar diante dele com reverência, com respeito, com perseverança. Isso é tão profundo que a pessoa que nós amamos ela, olha para vocês verem como que, olha só, isso aqui vai tocar em nós agora, porque tocou em mim quando o Senhor falou isso comigo. Você já imaginou
eu falo que eu amo minha esposa, certo? Agora eu passaria horas e horas conversando com ela, não é isso? Me cansaria? Sim ou não? Não. Por quê? Porque eu amo ela. Agora, e levando para o lado de Deus, eu disse que amo ao Senhor, mas quando fala em oração, como que uma pessoa consegue ficar sem falar com uma pessoa que ele ama, Vandeci? Como? Como que quando convida para oração as pessoas acham entediante, Elias? Que relação é essa? A entediante oração. Os cultos de oração, né, irmã Aricelma, são os mais vazios. Como que as pessoas dizem que ama a Deus se não gosta de falar com Deus? Era para ser os cultos mais cheios, Vandeci. Se nós compreendêssemos como os judeus compreendiam quem era a grandeza de Deus e quem somos nós. Entendeu, irmão Antônio? Porque nós somos pequenos demais. Se o presidente da República chamasse qualquer um de nós aqui para passar um dia com ele, nós ia soltar foguete. Ia até passar um óleo no ouvido para escutar ele o tanto que ele quisesse falar. Não é isso? Agora, e Deus? E o privilégio que eu tenho de dobrar os meus joelhos? Ah, como minha vida mudou depois que eu entendi isso. Por quê? Porque quando eu dobro o meu joelho para orar, nunca mais, irmão Antônio, depois que o Senhor me revelou isso, eu dobrei meus joelhos sem esperança, parecendo que eu estou morrendo, parecendo que eu estou fazendo algo obrigado. Não, eu até me conserto. Eu até me conserto, você sabe por quê? Porque eu estou dobrando os meus joelhos diante daquele que pode pelejar por mim. Nós temos que parar de fazer essas orações parecendo que o Senhor não está ouvindo. Parece, como eu estou dizendo, parece que quando fala de oração, está falando de algo muito ruim. E não é. Os discípulos perceberam isso. Foi por isso que eles pediu Jesus. Porque se fosse uma coisa ruim, você acha que eles iam pedir Jesus para ensinar para eles? Não ia, né, Elias? Não ia mesmo. Mas eles viam João ensinando, Vandeci. Eles viram o resultado. Com certeza eles viram o resultado. Senhor, um pensamento meu. Eles devem ter olhado João ensinando os discípulos dele a orar. E deve ter pensado assim, Sara era estéril. A Bíblia diz que Deus deu ela a graça de conceber. Rebeca era estéril. A Bíblia diz que Isaac e Rebeca oraram, Vandeci. O que aconteceu? Deus deu Rebeca. Aí, mais para frente vai dizer assim, que Ana era estéril também, a mãe de Samuel. Ela ora. O que Deus faz? Deus abre o ventre dela. Eles devem ter ouvido uma história que nós às vezes comentamos muito, a de Ezequias, o rei Ezequias. O grande rei Ezequias adoeceu, ia morrer. Mas ele vira para o canto da cama, Sérgio, e fala, Senhor, o Senhor pode lembrar de quando eu te servia, Senhor? A Bíblia diz que Deus manda o profeta voltar e dá mais ele o quê? 15 anos de vida. Ah, irmãos, eu acredito que os apóstolos começaram a ver aquilo, e João ensinando eles a orar. Chegou a descer babinha no canto da boca. Senhor, nos ensina
nos ensina a orar. Então Jesus, ele traz, irmãos, para nós, essa compreensão. A oração, o principal objetivo da oração é nos aproximar de Deus. Como eu disse, não tem como eu dizer que sou amigo de alguém se eu não falo com ele. Isso é fato. Eu posso ser amigo da pessoa do jeito que for, Sérgio. Se ela mudar para um outro país ou mudar para um outro lugar e ficar ali 1 ano sem falar comigo, a nossa amizade não é a mesma. Não é. Por um respeito, Vandeci, eu ainda considero ela. Mas a nossa intimidade não é a mesma. Até com a esposa dentro de casa. Não é? Se você não tem uma relação de comunicação com a pessoa, a amizade não é a mesma. E se tratando de pai para filho, pior fica a situação. Então, um dos principais pontos que Jesus coloca aqui nessa relação é essa, a intimidade. Eu sou íntimo de Deus. Né? Eu tenho intimidade com Deus. Eu falo com Deus. Falar, querido. Porque a oração é isso, é falar. Falar não é, como eu disse aqui, uma troca de favores. Não é uma repetição de petições, não. Falar é uma comunicação entre duas pessoas. Comunicação verbal. Porque as pessoas, elas vêm para a igreja, vou mostrar para vocês uma diferença aqui. Ah, mas eu estou indo no culto. Eu posso vir aqui na igreja e ver todos os irmãos e não falar com nenhum. Qual vai ser o meu crescimento de intimidade entre os irmãos? Nem eu vou saber o que está passando na vida deles, e nem eles vão saber o que está passando na minha vida. Simples assim. Nós podemos ir no mesmo lugar todos os dias. Você quer ver um exemplo? Você já pensou se você se encontrar com sua namorada e não conversasse com ela? Já pensou, Sara? Né? Ou vice-versa? Você não estava casado, né, Elias? Eu não estaria casado. Vanessa gosta de conversar demais. Não é isso? Não estaríamos casados, porque é a relação. É a relação, Vanessa. É a intimidade. Então Jesus, ele chama os apóstolos, Vanderlei, para dentro desse campo. Vem para mais perto. Vem para mais perto. Pai. Meu pai. Abba, pai. Olha só. Paizinho. Intimidade. Então, agora, queridos, nós temos essa proximidade com Deus. Ah, Léo, então eu não devo pedir? Como não deve? Você só não deve. Você deve, você pode. Porque Ele quer ouvir sua petição, mas não fica só na petição, não. Porque o Senhor Jesus também ensinou que tudo, quantas coisas que nós pedimos em oração Deus nos dá? Tudo aquilo que pedirdes em oração, em meu nome, crendo, recebereis. Foi isso que Jesus falou. Tudo. Tudo. Aí Jesus deixa, no nosso linguajar, ele deixa uma deixa. Ele deixa um sinal, Vandeci. Por quê? Porque ele fala assim, ó. Qual é o pai que entre vós, o filho lhe pedindo um pão, ele lhe dará uma pedra? Qual é o pai que o filho lhe pedindo um peixe, ele dará uma serpente? Qual é o filho que o filho pedindo ao pai um ovo, e ele dará um escorpião? Aí ele fecha assim, ó. Eu vos digo que qualquer que pediu o Pai, o Espírito Santo,
Ele vos dará. Jesus deixou essa deixa, Elias. O que Jesus queria dizer com isso, irmão Vanderlei? Não tem petição melhor do que um filho dobrar o seu joelho diante de Deus e pedir Ele o Espírito Santo. Não tem. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que conhece Deus nas suas profundezas. Paulo vai dizer lá em Romanos que nós não sabemos pedir, Vandeci, como deveria. Mas quem ajuda nós? O Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele intercede. Então, eu quero deixar aqui nessa noite essa palavra para nós, porque ela fala primeiro comigo. Essa palavra é só uma curiosidade. É só para você ficar curioso com relação da intimidade com Deus. Não dá tempo nós explicarmos os pontos. Porque a oração ela é fundamental na escolha de obreiro, no envio de obreiro, na bênção familiar. Não é verdade? Mas não dá tempo. Mas que Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. E vamos orar uns pelos outros, para que nós sarareis das nossas feridas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço, pastor Vandeci, pela oportunidade. Em nome de Jesus, continua orando por nós. Glória a Deus. Eu não sabia que seria esta palavra, mas o Espírito Santo colocou o meu coração de estar fazendo a leitura. Dai glórias ao Senhor, bendizei o nome do Senhor. Neste momento nós estaremos adorando ao Senhor, através dos nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor. E você, meu irmão, que se encontra em casa, e trazei seu dízimo à casa do Senhor. Nos horários de culto, nós estaremos aqui para receber, dos irmãos, e você estará contribuindo para a obra do Senhor, para a obra missionária. Também os nossos missionários não estão parados, estão fazendo a obra do Senhor. Vamos então louvar ao Senhor neste momento, com o hino do grupo Elo. E queremos pedir à igreja que esteja orando neste dia para o pastor Paulo César, pois o Senhor hoje recolheu a irmã Nilma ao seio do Senhor. Então estejam orando para o pastor Paulo César, líder do grupo Elo, grupo Logos hoje. Ao sentir o mundo ao meu redor, nada vi que pudesse ser real. Percebi que todos buscam paz, porém em vão, pois naquilo que procuram não há solução, não há solução. Só em Jesus a paz real eu pude encontrar. O seu amor pude experimentar. Me entreguei a Cristo e a vida eterna vou gozar. Posso ver que você não é feliz. Vou dizer
que não pode ser feliz. Se continuar a procurar em vão, em caminhos que não trazem solução, não trazem solução. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. O seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Só em Jesus a paz real você vai encontrar. E o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vai gozar. Amém, aleluias, glória a Deus. Estaremos neste momento fazendo o término deste trabalho. Queremos convidar o pastor Augustinho Rodrigues para estar orando, ministrando a bênção sobre a vida de cada um dos irmãos, né? E que o Senhor continue abençoando a cada um dos irmãos, sustentando, dando força a cada dia, pois nós necessitamos, como nesta noite nós aprendemos, como orar ao Senhor, exaltando o seu nome em primeiro lugar e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Aleluia, Jesus. Amém. Nós vamos orar neste momento, vamos agradecer a Deus pela palavra que deu ao teu servo. Pede muito quem não pode estar presente ou quem não vem, né? Vamos orar para aqueles que estão ouvindo, né? Assistindo o culto nesta noite, que a mensagem, de maneira gloriosa, ela fala em nossos corações. Continuamos orando para que muito breve nós não possamos ver essa igreja cheia dos irmãos. O nosso desejo, né, é estar na casa do Senhor, como está escrito na palavra, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar pelo amigo, também que porventura está também assistindo esse culto, que Deus possa visitar ele. Deus possa visitar cada lar, cada vida, cada coração. O Senhor possa curar. Tudo é possível àquele que crê. Nós cremos num Deus vivo e todo-poderoso. Fechemos nossos olhos e vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. Querido Deus, eterno e soberano Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos de estar aqui. A Tua mão continua estendida sobre os irmãos. Visita cada lar. Opera grandemente no nosso meio. Abençoa o Brasil, ó Pai. Ó Deus eterno e grandioso. Que o Senhor venha de maneira grandiosa e poderosa visitar cada um dos teus servos que estão em casa. Te pedimos a bênção, a saúde, a vitória, ó Pai, é nossa pelo poder do teu sangue. Visita o nosso presidente. Visita, ó Pai querido, todos, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha de maneira grandiosa e gloriosa abençoar o pastor Simoni, abençoar o pastor Jorge, abençoar, ó Pai, todos os pastores regionais, o nosso pastor local aqui. O Senhor visita ele cada dia, ó Pai, operando grandemente no nosso meio. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui, em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, hoje, agora e sempre.